Neste capítulo, vemos um flashback. O menino ou menina que estava controlando o monstro estava aqui e não era o único, havia outros mais, e eles eram conhecidos como filhos amaldiçoados. Tudo porque eles tinham o poder de controlar as bestas mágicas e até a comida que lhes davam, jogavam fora. Agora, quanto à razão de por que os tratavam tão mal, deve-se ao fato de que antes, aqueles que tinham esse poder o usavam para controlar o gado, e até aí tudo bem, até que um usou esse poder para controlar vários monstros, e durante uma guerra, matou bastante gente. É por isso mesmo que agora odeiam os que têm esse poder, e até mesmo por apenas olhar para o tipo que lhes dava comida, este o golpeia, destacando que não deveria olhá-lo com esses olhos tão feios. Depois de um tempo batendo nele, vemos que o deixou irreconhecível. Mas pior ainda, só recebeu água e não comeu durante 3 dias inteiros. E apenas alguns dias depois, por esse mesmo poder, ele adquiriu uma nova habilidade, que era ler mentes. E quando as pessoas souberam disso, tornaram-se ainda mais violentas contra este pequeno. E apesar de que o odiavam, abusavam dele e o golpearam, ele não guarda rancor. Assim, alguns dias depois, o mesmo tipo que o maltratava mencionou que pessoas demoníacas como ela podem ser úteis para as pessoas ou até para a nação, e foi assim que ele ofereceu que levasse esses monstros até certo lugar, e que uma vez cumprida essa missão, ele a deixaria comer até se fartar de comidas deliciosas, e não só ela, mas também os outros órfãos. No entanto, se não cumprisse com isso, seus dias seriam ainda mais cheios de dor do que agora. É por isso que ela aceitou essa tarefa. Revelando-se que no momento do acordo, ela não podia ler sua mente, pois lhe colocaram um dispositivo que anulava essa habilidade. Ao mesmo tempo, foi descoberta por Ling, que eliminou o selo que os cobria, e nesse descuido a deixou nervosa e perdeu o controle sobre a besta mágica, sendo que esta golpeou e ela estava prestes a morrer. Por isso ela se sentia mal, pois, por causa dela, todos iam sofrer por sua culpa. E então ela percebeu que não ajudou ninguém durante sua vida, mas como também não machucou ninguém, se sente feliz, esperando que, quando renascer, não seja tão espancada e possa ser útil a alguém em sua próxima vida. Então, o que aconteceu? O que já sabemos. Sim, aquilo de que nosso protagonista chegou para salvá-la. No entanto, quando o monstro lançou seu miasma, afetou os dois. Foi assim que nosso herói a salvou com sua baixa cura, e logo depois caiu no chão, finalmente chegando aonde tínhamos parado, e ao mesmo tempo nos é apresentado outro flashback dele, onde mostra que ele comia comida venenosa para assim se tornar mais resistente. Pouco a pouco, foi se acostumando, tanto que nem mesmo as mordidas de cobras venenosas lhe faziam bem, exceto quando uma mordeu no traseiro, pois justamente essa víbora era bastante venenosa. Assim, foi melhorando cada vez mais, tanto que, mesmo quando experimentava víboras ou rãs venenosas fritas, achava muito gostoso. Embora ainda sangrasse um pouco, ele estava ciente de que já estava acostumado com isso. Agora voltamos ao presente. Pois ele, num instante, se levanta e esquiva do ataque do monstro, sabendo que, com certeza, essa rã gigante é totalmente deliciosa. Além disso, ele nos conta que, como não conseguiu neutralizar o veneno a tempo, o monstro cuspiu um pouco de sangue, mas, por experiência, ele sabe que essa rã não é grande coisa. Assim, ele continua lutando com seu parry. E então, num instante, a enorme rã prepara um ataque fulminante. Isso é percebido por nosso herói, que, num movimento rápido, empurra com sua espada, fazendo com que o monstro não possa expelir todo o seu veneno, que por consequência explode dentro de seu corpo. É assim que finalmente acaba com a desgraçada rã. Então, rapidamente, ele se preocupa com o menino, perguntando se está bem. Ao que a pequena confirma que sim. É assim que Nu, com honra, se aproxima e pergunta se veio sozinho. É assim que o pequeno apenas responde que trouxe aquela coisa porque prometeu a alguém que a levaria à cidade. Ao ouvir isso, Nu pensa que com certeza a pequena estava levando aquela rã gigante a algum restaurante, pois sabe que carne fresca é a melhor. E fazê-la caminhar ao lado dela era a melhor forma de mantê-la fresca. Além disso, Nu, o forte, acredita que a pequena estava criando aquela rã desde pequena e, na verdade, o que fez ao enfrentar aquele monstro foi arruinar a entrega de sua carne fresca ao restaurante, e por isso agora se desculpa com ela.
Ao ouvir isso, a pequena diz para ele não se preocupar, pois na verdade a trouxe porque pode controlar monstros. Como Nu nunca tinha ouvido falar dessa habilidade, ele a elogia, dizendo que é uma habilidade muito incrível. Assim, a pequena também revela que nasceu com essa habilidade, o que nosso garoto acha que é um talento dado pelos próprios céus. Mas então, a pequena menciona algo, e é que na verdade ela já pertence ao que é chamado de gente demoníaca. No entanto, nosso protagonista bobo, como nunca ouviu falar disso, não entende muito bem o que ela quer dizer, até pensando que os demônios são uma tribo onde, ao nascer, já tem essa habilidade e para eles não é nada especial. Mas, como ela não quer que ele a mate, simplesmente confirma isso. É então que nosso protagonista de cabelo castanho começa a divagar. Pois sempre se imaginou tendo essa habilidade, destacando que, se a tivesse, faria seus animais trabalharem, o que o ajudaria no campo e nessas coisas, sendo que também não se preocuparia à noite de ser atacado por cães vadios. E bem, também tinha a ideia de usar pássaros para entregar cartas. Assim, ao ouvir tudo isso, ela pergunta se ele não tem medo da gente demoníaca, pois normalmente as pessoas odeiam os de sua raça. Mas nosso amigo Fortão menciona que não é algo a que ele deve prestar muita atenção, já que as outras pessoas podem dizer o que quiserem, e isso não muda o fato de que sua habilidade é realmente muito útil, o que faz a pequena chorar. Assim, em lágrimas, ela pergunta se há realmente pessoas que precisam dela. Ao ver seu olhar, nosso herói pensa que, ao contrário dele, a pequena foi abençoada com uma habilidade muito desejável. Na verdade, ele se pergunta por que ela tem tão pouca autoestima. Mas, como não sabe nada sobre seu passado, limita-se a tocar sua cabeça, confirmando que realmente há pessoas que precisam dela. Enquanto ele diz isso, também sorri. Mas, justamente nesse momento, Inés e nossa Albina chegam, pois ambas estavam preocupadas com ele. No entanto, ele menciona que não se preocupem, pois o sangramento já parou, e destaca que é muito resistente ao veneno, o que não faz sentido para elas. Pois o veneno desse monstro não só era mortal, mas um veneno extremo que arruína até o solo por onde passa. E, evidentemente, receber esse ataque direto e depois continuar como se nada tivesse acontecido é claramente impossível. No entanto, ele se lembra de alguém que foi capaz disso, e esse é o Instrutor Zen, que é o soberano da salvação. Uma vez, ele mostrou a ele e também explicou que, ao aperfeiçoar o corpo e a mente tanto quanto um santo, a técnica pode purificar tudo que toca e também curar feridas. Essa foi a perfeição que ele finalmente encontrou ao terminar sua formação pouco convencional, que levou 40 anos. No entanto, ele pensa que Nor conseguiu isso sendo ainda tão jovem. Ao mesmo tempo, Suzu pede a ele que cuide da menina primeiro. Ele menciona que está bem e não precisa de ajuda, mas ao olhar melhor, Lin, com seus olhos escuros que parecem te arrastar para as profundezas, sua pele pálida e aquele cabelo prateado, pergunta à pequena se ela é uma menina demônio, ao que nosso herói rapidamente confirma. É assim que nossa Albina pergunta o que ele planeja fazer, e então nosso protagonista menciona que quer levá-la na carruagem, sendo então que Inés o detém. E por sua vez, Lin está ciente disso, explicando melhor a situação ao nosso herói de cabelo castanho. Pois foi a menina que trouxe aquele monstro e causou essa situação, mas nosso Fortão menciona que simplesmente a menina foi azarada porque o campo de trigo foi destruído. Além disso, por culpa dele, ela não pôde terminar seu trabalho, o que obviamente assusta as duas, então Nor pergunta à pequena quem pediu para ela fazer isso, e ela obviamente responde que não sabe. Ao ver essa reação, Inés rapidamente intui que ela é uma escrava de outro lugar. Portanto, ela pergunta se há algum lugar para onde ela possa voltar, então a menina revela que a trouxeram aqui vendada, então ela não conhece a direção da cidade onde estava. E ao ouvir tudo isso, nossa Lin percebe algo e está muito errada, lembrando assim uma lição de seu querido pai, pois ele a advertia muitas vezes para não ser enganada por rumores e confiar em seus próprios olhos. Reconhecendo que no início só viu uma garota de uma raça maligna que a assustou, mas agora que ela olha bem, é uma menina desnutrida sem lugar para onde ir, e agora ela finalmente se envergonha de si mesma por ter uma mente tão estreita. Ao mesmo tempo, Nor pergunta à pequena qual é o seu nome, e ela nos diz que é Rolo. Sim, na verdade era um menino. Ao ouvir isso, nosso protagonista menciona que é curto e fácil de lembrar.
Ao mesmo tempo, a albina pede a Inés para levá-lo com eles, mas a loira simplesmente explica que não pode. Ao ouvir isso, nosso herói pensa que, se não há lugar para ele, ele pode ficar em seu lugar. Ao que Inés rapidamente explica que esse não é o problema, mas que os demônios não são permitidos na cidade de Mitra, o lugar para onde irão. Se o levarem com eles, serão considerados inimigos de Mitra e imediatamente atacados. Mas ainda assim, ele quer salvar esse pequeno, e então, do nada, se ouve alguém dizer que isso é inesperado. E quando se viram para ver, acrescenta que pensava que ele já estaria morto há muito tempo, mas se está aqui, é por alguma razão. E então ele lambe os lábios, parecendo um verdadeiro assassino. E nada, se você chegou até aqui, comente a palavra salvação para mostrar que chegou até o final.